Toda a história da Inquisição, somando Portugal, Espanha, a Idade Média inteira, França e todo o negócio, não mataram, e isso é um fato, não mataram pessoas na mesma quantidade que uma semana da Revolução Francesa. A Revolução Francesa matou o maior cientista da época, que era Lavoisier, matou crianças adoidado, matou os próprios caras que fizeram a Revolução Francesa. A Inquisição inteira, na sua história inteira, mesmo com abusos, como eu citei o caso de Joana d'Arc, não fez nem próximo, mas assim, nem um sonho próximo disso. É completamente insano e desproporcional as pessoas louvarem a Revolução Francesa, que terminou numa sequência de ditaduras, uma sequência de ditaduras quase nunca, que trouxe um caos absoluto para a França. E acharem que a Inquisição foi ultra violenta. Na verdade, a Inquisição, para o paradigma medieval, e aqui novamente o paradigma medieval não é o de 2023, foi uma evolução no processo investigativo. Para novamente, olhando assim, século XII, século XIII, século XIV. A Inquisição espanhola, por vezes, era usada como ferramenta do Estado espanhol. Mas mesmo essa, eis que, se você pegar esse livro, e se você pegar, por exemplo, o livro se você pegar, por exemplo, o documentário O Mito da Inquisição Espanhola, você vai ver como a leyenda negra aumentou insanamente essa questão, né, da Inquisição Espanhola, insanamente, para demonizar a Espanha. Essa história de aumentar o negócio para demonizar a Espanha é muito louca, porque daí você vai falar, bom, vamos pegar um exemplo português. Marquês de Pombal, iluminista, queimou em praça pública uma família tradicional portuguesa porque ela era de direita, que eram os Távaras. Foram queimados em praça pública, acusados falsamente de conspirar contra o rei. Então, isso não é tomado como isso não é tomado como um abuso. Isso é assim, tratado quase que, por vezes, por alguns historiadores, quase como um fato assim corriqueiro. Não. Realmente, né? Os Távaras, né? Estranhos os Távaras. Estranhos os Távaras, coisa alguma. Os Távaras foram queimados em praça pública por um inimigo político. Cromwell promoveu um verdadeiro genocídio religioso na Irlanda. Cromwell matava adoidados irlandeses. Algumas pessoas falam quase de um genocídio étnico. Assim, o cara matava os irlandeses de maneira insana. Não, isso aí é normal, tal. E aí você pega um negócio que, na verdade, quando você lê qualquer processo de Inquisição, eu já li alguns, peguei pra ler. Primeiro que é chato. Você espera algo muito empolgante no sentido assim de que vai ser assim, tipo o nome da rosa, né? Que vai ser que naquele negócio, os caras vão olhar e tem uma grande conspiração e é muito violento, muito não sei o quê. Na verdade, é tipo assim, reunião 1, perguntas tais. Fulano, é verdade mesmo que você acha que o sexo é maligno e que ele produz efeitos? Aí fulano, não. Tá, mas fulano, você acha que não sei... Aí começa assim... Você espera um treco muito menos formal quando você olha, e muito mais violento, mas não é. As pessoas responsáveis pela Inquisição, muitas delas foram responsáveis pela ascensão das faculdades de Direito. Quem são os caras que criaram as faculdades de Direito? Vou pegar um exemplo. A Universidade de Bolonha foi uma das primeiras. Eram pessoas da igreja. Muitas das pessoas que avançaram o estudo do direito eram as pessoas da faculdade de Paris, que eram os dominicanos. Os dominicanos que, por sua vez, eram ligados à Inquisição na França. Muitas pessoas que criaram o estudo do direito na Espanha, que foi onde o direito internacional teve um grande salto, foi exatamente na Espanha, pegando passando por Salamanca e Coimbra. Então, envolvidos com a Inquisição na Espanha, na Itália e na França, estão absolutamente associados à própria criação do estudo do direito. Por que assim? Claro, porque eles não queriam, porque a Faculdade de Direito de Bolonha foi criada
para não seguir apenas o direito bárbaro e restaurar muito do direito romano para evitar, inclusive, os abusos cometidos pelo direito bárbaro. Podem pesquisar a história da Universidade de Bolonha, ela é uma das principais finalidades, porque o pessoal da Toscana era mais alinhado com o Papa e menos alinhado com o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Essas pessoas da Toscana achavam que Toscana e outros condados ali entre o norte e o centro da Itália achavam que era, portanto, melhor fortalecer o direito segundo o molde da igreja, independente do imperador. E aí eles fomentavam esse estudo do direito romano, porque era uma forma de contrapor a autoridade do imperador. Afinal, se o imperador se dizia um herdeiro do Império Romano, porque o imperador do Sacro Império Romano Germânico se via como um herdeiro disso, o direito romano era uma autoridade contra ele. Ele matava isso. E aí eles queriam separar o que é bárbaro e o que não é. Então, a Inquisição, ela na verdade está associada inclusive à ascensão das faculdades de Direito. Já leu L'Inquisizione, a arte del Simpósio Internacional? Esse livro contém registros do próprio Vaticano, que foi chamado pelo próprio Papa João Paulo II, e refute totalmente as mentiras contra a Igreja. Não li, mas muito obrigado pela indicação. Então, é muito louco isso, porque o Código Justiniano, que mencionaram, foi um dos principais códigos a serem restaurados nesse período. Tem gente que perguntou da questão das pessoas de outras religiões. Em Portugal e Espanha, houve a expulsão de pessoas de outras religiões que não a católica, porque se instituiu uma política de um país, uma fé. Isso é um contexto bem específico de Portugal e Espanha e tem a ver com a Reconquista. Portanto, quem não era católico tinha que ou se converter ou vazar. Muitos se converteram, e aí você tem toda essa população em Portugal e Espanha dos cristãos novos e outros e cristãos de origem muçulmana e assim por diante. Outros tantos foram expulsos mesmo. Portugal e Espanha expulsaram. Por que isso aconteceu em Portugal e Espanha? Bom, em grande parte porque Portugal e Espanha lutaram uma guerra de séculos da Reconquista. E daí Portugal e Espanha tinham a política, uma fé, um povo, foi um modo que eles encontraram na época, que eles vislumbraram na época, para cessar esse processo. Por óbvio, Portugal e Espanha não tinham uma opinião positiva de outras religiões que não a católica. E isso não é como posso falar, a política, o alvo primordial de um processo inquisitório. Então, por óbvio, a Igreja sempre condenou conversões forçadas. E existiram conversões forçadas em Portugal e Espanha. Outro caso notório de conversões forçadas foi o próprio Carlos Magno as empreendeu em alguma medida na Saxônia. Não a Saxônia agora Estado, mas a Saxônia norte do negócio. Isso existe. Mas vejam que mesmo essas questões, quando você vai estudando com detalhe, você começa a entender o contexto da época. Você começa a entender que sei lá, você não lutou uma guerra religiosa de 300 anos e daí começou a tentar montar um Estado depois dessa guerra religiosa. Essa narrativa transviada e incerta da Inquisição nasceu na Revolução Francesa. Não só, mas a própria Revolução Francesa, que matou tantas pessoas, mentiu loucamente sobre esse processo. No livro do Christian Itturralde, que ele entra ali no detalhe mesmo, uma coisa muito interessante, você começa a ver como muitas dessas questões é uma questão de direito canônico. São questões burocráticas. Sequer tinha a ver... mas os instrumentos de tortura, Guilherme, eu vi a foto de uma Iron Maiden. Então, essa foto desse instrumento de tortura não tem absolutamente nada a ver com a Inquisição. Isso é posterior, isso é inglês e isso não tinha nada a ver com a Inquisição. Os caras literalmente pegaram objetos de museu, de decoração, de teatro e usaram foto em livro didático para falar que é Inquisição. Não tem nada a ver. O ponto da Inquisição, se ele é associado à tortura, ele não tem nada a ver, perde todo o propósito.